som. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amados, hoje temos mais um vídeo e hoje queremos falar novamente, terceiro vídeo sobre a igreja de Esmirna, capítulo 2 de Apocalipse. Aqui no capítulo 2, no verso 10, preste atenção ao que diz. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Logo nesse versículo, nós vemos a palavra para não temer. Essa é a primeira palavra que Jesus traz para a sua igreja em Esmirna, a igreja do segundo século. Para não temer as coisas que tens de sofrer. E aqui fala também das coisas que tens de sofrer. Veja bem, amados. Mas por que tem que sofrer? Se Deus é bom, se Deus nos ama, por que temos que sofrer? Amados, é verdade que desde que o homem caiu lá do Éden, toda sorte de males estabeleceu sobre a terra. Isso não é culpa de Deus. Deus continua sendo bom. Entretanto, agora o homem caído, de um pensamento caído, de uma consciência caída, Deus, ele proporciona meios para que este homem venha conhecê-lo de perto, venha vê-lo com seus próprios olhos, venha ter experiência com ele. Você já teve experiência com Deus? Você já teve assim, momentos maravilhosos e milagrosos e vitoriosos com Deus? Ora, se você não tivesse passado por um momento difícil na sua vida, você não teria experimentado isso. Então, muitas das vezes, estas tribulações é para o nosso próprio bem. É porque Deus está refinando e trabalhando a nossa fé dia a dia. Então, a igreja de Esmirna não era diferente. Ela tinha que passar por certas provações na escola de Deus. E agora vamos ver aqui o que diz aqui em Mateus, capítulo 3. Se você tiver a sua Bíblia aí, você pode acompanhar esta leitura. Mateus, capítulo 3. João Batista, aquele precursor de Jesus, que todo mundo conhece, diz assim, no verso 11, Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, talvez muitos tenham uma interpretação um pouco equivocada acerca desta palavra, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É verdade que quando conhecemos o Senhor, quando temos a fé genuína no Senhor, o Senhor, ele nos batiza com o seu Espírito Santo. Mas, e o batizar com fogo? Às vezes a pessoa pensa que seria algo sobrenatural, como aconteceu algo semelhante ali em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Mas vamos ver o que Jesus quer dizer com esse batismo com fogo. Acompanhando ainda a leitura, quando nós vamos aqui no livro de Lucas, no capítulo 12 e o verso 49, é muito bom nós vermos que esse verso 49 está logo após uma disciplina do Senhor com os seus servos, uma parábola que explica a disciplina do Senhor com os seus servos. E aí no verso 49 é dito o seguinte, Eu vim para lançar fogo sobre a terra. Mas que fogo é esse? Às vezes nós pensamos algo muito ruim, e de fato é desagradável, porém necessário, e acaba sendo bom para nós, finalmente. E diz assim, E bem quisera que já estivesse a arder. No verso 50, Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. Pronto, Jesus vai lançar fogo sobre a terra, e ele fala agora do seu batismo que ele há de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Era tão doloroso o batismo que Jesus passaria por ele. Mas que batismo é esse? Ele já havia sido batizado por João Batista, quando desceu ali aquela pomba do Espírito Santo sobre ele, e aquela voz, esse é meu filho amado em quem me comprazo. Ele já havia sido batizado.
Que batismo Jesus está falando? Até que ele se realize. A morte na cruz do Calvário. Fogo que Jesus passou por ele. Portanto, quando diz batizar com o Espírito Santo e com fogo, ora, Jesus já havia recebido o Espírito Santo lá no Rio Jordão quando foi batizado. Agora, na sua morte, ele passaria pelo fogo, pelo sofrimento intenso. Era um tipo de batismo também. Então, Jesus iria nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, disse João Batista. Você é batizado com o Espírito Santo? Certamente você passará pelo batismo, pelo fogo, por um sofrimento que vai trazer o refinamento da sua fé. Por que fogo? É porque o fogo ele é purificador em vários sentidos. Onde tem sujeira, ele queima. Onde tem vermes, ele mata. Onde há alguma sujeira no ouro ali, passado na fornalha várias vezes, a sujeira sai e o ouro fica puro. Por isso que lá em Apocalipse, no capítulo 1, Jesus ele disse que os pés deles brilham como latão que foi refinado na fornalha de fogo. E os pés de Jesus mostram o seu caminhar aqui na terra, a sua vida aqui na terra. Então a vida de Cristo aqui na terra foi refinada pelo fogo. Então veja bem, amados, que embora Jesus não precisasse de nada disso, ele passou por isso, por nós. Porque ele absorveu todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos traumas, todos os nossos problemas, Jesus absorveu, estava sobre ele. Então ele passou pelo fogo também. E nós não temos como ter uma experiência com Deus sem passarmos por isso. Veja bem, quando nós vamos aqui em Atos Apóstolos, quando nós chegamos especialmente no capítulo 9, que tem ali a conversão de Paulo, e ali Paulo cai por terra, e ele pergunta, quem és tu, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus a quem tu persegues, que queres que eu te faça, Senhor? Então Jesus disse para ele, que a partir daquele momento, ia mostrar para ele que importa o quanto ele ia sofrer pelo seu nome. O quanto ele ia sofrer pela causa de Jesus. E de fato, se você pegar Paulo até aquele momento, era um homem nobre, um homem rico, um homem de família muito importante em Israel, ele fazia parte do Sinédrio, ele tinha cidadania romana. E agora, depois que ele converte, você já observou como foi a vida de Paulo? Ele passou a vida toda num batismo pelo fogo. Embora batizado pelo Espírito Santo, é maravilhoso, mas agora também ele passa pelo batismo pelo fogo. Paulo não teve mais uma semana de refresco. A vida de Paulo, se você for olhar 2 Coríntios capítulo 11 e ver como foi a vida dele depois de convertido, você vai ver que ele não teve um dia de sossego. Até o dia que ele colocou o pescoço da guilhotina e ele foi decapitado. Alguém pode dizer, poxa vida, pastor, prega uma mensagem mais bonita, e que Deus vai me dar casas e carro, e muita saúde, e eu não vou sofrer nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de dor, de tribulação, de nada. É muito bom pregar assim, de maneira que coce os seus ouvidos, de maneira que diz que você é importante, que você é alguém, que você é um príncipe, uma princesa, e de fato você o é, mas você ainda não alcançou a ressurreição. Você ainda não foi ressuscitado, você ainda não foi arrebatado, você ainda não adquiriu um corpo glorioso, incorruptível e imortal. E até lá, Jesus nunca enganou ninguém. Jesus disse, no mundo tereis tribulação, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, amados, Jesus disse que teremos. E muita gente diz hoje, não, você não vai ter tribulação. Porque você é filho de Deus? É porque Deus prometeu muitas bênçãos boas para você? De fato, muitas bênçãos boas para você. Mas Jesus prometeu a vida eterna aqui na terra para você? Ou as promessas de Deus estão relacionadas à vida futura com Ele na glória? Observe bem as promessas de Jesus. Ele está te prometendo coisas
insondáveis aqui nessa terra, ou coisas insondáveis que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração do homem, coisa que ele nunca viu aqui na terra. São essas coisas que Deus preparou para nós. Quando nós olhamos aqui no capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, e o verso 22, nós vemos assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Como entraremos no reino de Deus? Claro, pelo sacrifício de Cristo, tribulação. Ah, mas pelo sangue de Cristo, dor. E nós também sofremos com Cristo ou não? Ou Cristo sofre por nós e nós não sofremos com Ele? Por meio de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É dessa maneira que a Bíblia nos ensina. E nós vemos que todos nós passamos por tribulações. Você passa por dificuldades na sua família, no seu emprego, na sua saúde. Crente não está sujeito a adoecer, a bater o carro, a ficar desempregado, a perder uma pessoa com uma doença terrível. A morte está aí, à porta de todos nós, a realidade não tem como fugir disso. Então, amados, a gente precisa colocar os pés no chão, abrir os olhos para a realidade do que nós vivemos. O homem caiu lá no Éden, o homem pecou, por o homem entrou o pecado do mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os outros, passou para você, passou para mim. Somos mortais e estamos nessa luta, dia a dia, em Cristo Jesus. O mundo é uma tribulação. O mundo tem muita dor, tem muita violência, tem muita injustiça. Os grandes heróis da fé, todos foram perseguidos. Os 12 apóstolos, todos foram perseguidos. Nenhum deles teve vida boa. Pastor, prega que eu vou ter vida boa. Eu não posso fazer isto. Eu estaria te enganando. Mais um pastor, mais um falso obreiro para te enganar, para te engodar e pegar o seu dinheiro. Amados, não é assim. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e que nós, então, olhamos aqui no apóstolo Pedro nos ensinando acerca do sofrimento, acerca desse batismo com fogo, veja bem o que o apóstolo Pedro ele nos ensina. Logo aqui no capítulo 1, no verso 6, de 1 Pedro, nos ensina o seguinte: nisso exultais. Exultar é alegrar, fazer festa. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, se necessário for. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, quando é que a sua fé vai ter um valor? Quando você passar por experiências profundas com o Senhor. Muito mais preciosa do que o ouro perecível. Olha o ouro novamente passando pelo fogo. Sendo refinado. Muitas vezes, irmão, eu, você, somos um diamante bruto. E aí, Deus começa a nos lapidar. Arrancar as nossas arestas, rude, rugosas, ásperas. Mas, quando ele vai fazendo isso, começa a brilhar. Você quer brilhar no Senhor? Deixa Deus trabalhar, irmão. Aceita o mover de Deus na sua vida. E diz assim, preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor. Quando você for apurado pelo fogo, vai redundar em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O dia que Jesus Cristo se manifestar, se revelar para buscar a sua igreja, para a ressurreição dos mortos, para estar com ele nas nuvens e para todo sempre, vai redundar em glória esse sofrimento. Não importe se agora você está sofrendo, porque o presente sofrimento, como diz Paulo lá em Romanos 8, não se compara à glória que há de ser revelada em nós. Ou se compara, irmão?
Aguarde firme na fé. Não deixe nada abalar a sua fé, te colocar prostrado, de abaixar a sua cabeça e você achar que Deus não te ama e que você é amaldiçoado e que tudo só acontece com você e desanimar com a igreja do Senhor Jesus, com a palavra, com a oração, desanimar entre os irmãos e você entrar em depressão. Nada disso. Levante a sua cabeça e veja a vitória em Cristo Jesus, porque Jesus venceu. Ele diz: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vence essa carne. Em Cristo Jesus, sozinho você não consegue. Vence esse mundo pela fé. Vença o diabo, Satanás, porque Cristo já o venceu por você. Esmagou a cabeça dele lá na cruz. Deixa a fé do Senhor Jesus e da palavra de Deus entrar em seu coração e te erguer na fé. E aí o apóstolo Pedro, ele continua aqui no capítulo 4 e o verso 12. Ele diz assim, veja bem o que diz o apóstolo Pedro: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Como é que é? Não é para estranhar, é uma coisa estranha, um fogo ardente no meio de nós. Olha, eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. O fogo ardente surge no meio da igreja. Não é para estranhar. Ele diz: destinado a provar-vos. Sabia que você é provado pelo Senhor Jesus constantemente? O Senhor Jesus não te tenta. Não diga que por Deus você é tentado. Quem tenta é Satanás. Mas ele prova a sua fé, ele renova a sua fé, ele trabalha na sua fé todos os dias. E que diz mais: como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Nada de extraordinário. É normal. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que vós sois coparticipantes do sofrimento de Cristo. Você é coparticipante do sofrimento de Cristo ou não? Se você é coparticipante do sofrimento de Cristo, tenha isso com muita honra e muita glória a ser revelado na sua vida. Exulte e alegre, não abaixe a cabeça não, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se você alegrar agora no sofrimento, você vai alegrar na revelação de Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor, no sofrimento de Cristo, na vida cristã. Renova, espera, tenha esperança, creia, tenha alívio, tenha o seu coração em esperança. O que é o partir do pão ali na ceia? Se não outra coisa, em memória de Cristo, até que Ele venha, você renovar a sua fé. Cristo está voltando. A glória do Senhor é de ser revelada na sua vida, na vida daqueles que creem. Portanto, não tem que ficar lamentando com muita pena de você mesmo. Quando estou sofrendo e chorando e buscando oração no profeta e buscando oração nos supostos homens de Deus e vai para aqui, vai como se o mundo tivesse que ter dó de você. Para de ter dó de si mesmo e aceite uma fé madura, refinada pelo fogo do Espírito Santo, pelo fogo do Senhor, pelas provações do Senhor que amadurecem a nossa fé, a nossa vida cristã. Então, aqui no verso 17, para nós ganharmos um pouco de tempo, diz assim: porque a ocasião de começar o juízo, esse juízo aqui não é o juízo vindouro do tribunal de Cristo, do trono branco, não. Está falando do juízo, essas provações de fogo do Espírito Santo em nossas vidas. Começar o juízo pela casa de Deus, é pela igreja. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Começa por nós, até chegar no dia da glória, a ser revelado no reino do Senhor. Mas aqueles que não creem e não obedecem ao Evangelho, não recebem o Evangelho, obedecer aqui é receber o Evangelho, então, qual será o fim deles? É outro tipo de fogo. É um fogo que extingue. É o fogo do lago de fogo e enxofre. Então, convém passar pelo fogo agora. Este é o fogo do Espírito Santo. Então, isso começa no meio da igreja. Certa feita, eu trabalhava numa determinada firma e o gerente lá pegava muito no meu pé, exigia coisa de mim que não exigia de outros funcionários, até que um dia eu perguntei o porquê disso. Por que, senhor Joaquim, que o senhor pega tanto do meu pé, me vigia tanto, e não fala as mesmas coisas com os outros funcionários, só finge que não vê? Ele disse: porque você tem esperança
nessa firma. Eu gostei muito. E agora eu queria que ele ficasse me vigiando e pegando meu pé. Deus, o juízo de Deus nesse sentido de provação, de fogo do Espírito Santo, não no sentido de condenação, ele começa pela casa de Deus, começa pelos seus filhos, e ele diz: se eu não disciplinar você, você não é meu filho, mas bastardo. Hebreus capítulo 12, verso 4, 5, 6 ali. Você pode ler lá o que eu estou te dizendo. Eu não vou ler esse texto, o nosso vídeo fica mais curto, mas leia Hebreus 12. Veja bem, amados, que isto aqui são coisas necessárias para as nossas vidas. É acompanhar o sofrimento de Cristo, é estar em Cristo. Então, quando nós vamos aqui na igreja de Esmirna, eles passaram por isso? Passaram. Mas me mostre qualquer homem de Deus, tanto do velho quanto do novo, que não passou por este fogo na presença do Senhor. Se é herói, é porque passou por grandes tribulações. Não existe herói que não arriscou a sua vida, que não existe um mártir que você não deu a vida. Não existe. Só existe aqueles que passaram. Então, amados, diz aqui que a igreja de Esmirna haveria de passar, tem que passar por tribulações. Eu quero encerrar com uma ilustração. Preste atenção nessa ilustração. Havia um rei que gostava de caçar. E este rei tinha um ajudante, um servo, que era cristão, um homem de Deus. E uma vez os dois saíram a caçar, conforme era o costume do rei. Chegando lá na floresta, o rei pegou a sua espingarda, aquelas antigas, e foi atirar na caça. O tiro saiu pela culatra e o rei perdeu o polegar. Perdeu o dedão. E ali, saindo muito sangue, chega aquele servo de Deus e diz assim: ó rei, não se preocupe não. Em tudo Deus tem um propósito para o nosso bem. Então não se preocupe com isso daí. Ele falou assim: olha, rapaz, você fala isso há muitos anos, eu nunca concordei, e vem você falar isso de novo. Eu não quero que você repita isso, porque se você repetir isto, eu vou te prender e só vou te soltar quando eu me lembrar de você. Eu falei assim: ó rei, eu não tenho como deixar de falar. Eu volto a afirmar que isso aconteceu porque Deus, em tudo Deus tem um propósito para o nosso bem. O rei: bom, eu te avisei, então você vai ficar preso. O rei ficou irado e mandou prender aquele cristão que auxiliava em suas caças. Então, passados muitos anos, passados 16 anos, está lá o servo de Deus 16 anos preso, o rei sentiu vontade de caçar de novo. Desta vez levou uma comitiva com ele, e lá no meio da floresta, o rei e a sua comitiva foram cercados por índios canibais, que comem carne humana. E os índios levaram o rei e a sua comitiva para a aldeia, começaram os preparativos para devorá-los. E de repente os índios começaram a examinar um por um, porque os índios tinham uma superstição que não comia pessoas que tinham algum defeito físico. E o rei não tinha o polegar. E os índios liberaram o rei e devoraram os demais da comitiva do rei. E o rei, ao voltar para o palácio, ele olhou assim: puxa vida, bem que aquele cristão disse que em tudo Deus tem um propósito para o nosso bem. Eu perdi o dedo, mas não perdi a minha vida. Deus tinha um propósito nisso. Nisso ele lembrou do homem e disse: bom, como eu disse que quando eu lembrasse dele eu ia soltar, mandou soltar o cristão. E ele falou assim: olha, cristão, você estava certo. Olha, homem de Deus, você estava certo. Porque em tudo Deus tem um propósito para o nosso bem. Eu perdi meu polegar, como você disse, mas não perdi a minha vida. Os índios não me devoraram. E que pena, né? Você ficou 16 anos preso. Que tristeza! E aquele cristão disse: não, rei, eu tinha que ficar 16 anos preso, porque eu sou um homem perfeito, não tenho um defeito físico, e se eu tivesse acompanhado o rei nesta caçada, certamente os índios me devorariam. Portanto, em tudo Deus tem um propósito para o nosso bem. Deus é bom. Aceite o propósito de Deus na sua vida, porque é para o seu bem. Que Deus em Cristo abençoe. O próximo vídeo, se Deus permitir, estaremos falando da igreja em Pérgamo. Em nome de Jesus.